O nosso quadro Vida de Mãe vai ser diferente do que a gente já fez até hoje. E a partir de agora, a gente vai modificando alguns quadros para que você possa participar ativamente mesmo. Hoje, esse quadro Vida de Mãe tem como objetivo fazer com que você entenda direitinho, primeiro, o que é esperado na evolução de uma criança. Por exemplo, o bebê nasce, as perninhas às vezes são tortinhas, isso é normal? A partir de qual idade que a gente tem que perceber que o desenvolvimento da criança já vai acontecendo e essas perninhas vão se normalizando? São essas perguntas básicas? É o que você vai poder fazer agora, tirar suas dúvidas. Dr. Marcelo Rebicheide, que é pediatra do Hospital São Luís, está com a gente. Muito bem-vindo, sempre um prazer tê-lo aqui, viu? Dr. Miguel Acari, que é ortopedista pediátrico, muito bem-vindo também. Prazer, viu? E também o Leandro Peixoto, que é professor de educação física. Juntamos aqui três profissionais que lidam muito bem com saúde, mas de formas diferentes, né? Eu acho que muitas mães chegam no consultório do pediatra com dúvidas clássicas, né? Clássicas, é legal isso que você falou, porque assim, essas dúvidas elas podem surgir ao nascimento. Então, às vezes nasce, nossa, a perninha é torta, o pé é torto. Então, tem muita coisa que é posicional, que é da criança intraútero, mas que quando sai, a gente fala, mas isso é normal, não é normal? Então, quando é normal, então, as dúvidas ortopédicas, elas são em torno de 15% das queixas no consultório pediátrico. Então, o pediatra está sempre em constante contato com o ortopedista. É importante essa parceria, tem que ser um tratamento multidisciplinar sempre, né? Com certeza. Bom, essa primeira pergunta, já a gente foi para as ruas, para algumas mães poderem fazer suas perguntas, mas se você é de casa pode mandar as suas também, mulheres@tvgazeta.com.br. E a primeira pergunta, quem responde é o Dr. Marcelo Rebicheide. Vamos ver? Vamos lá. Boa tarde, Kátia. Eu queria saber quando devemos fazer a primeira consulta com o ortopedista. Quando devemos, doutor Marcelo, fazer a primeira consulta com o ortopedista? Boa pergunta e assim, vai variar muito, né? Por que essa criança vai no ortopedista? Ela vai no ortopedista porque ela está com a perna torta, então você tem que caminhar logo. Ela vai no ortopedista porque ao nascimento viu que tem um problema, por exemplo, no quadril, que é a luxação. Então, se essa criança tem algum problema genético congênito, ou seja, nasceu com aquilo, na primeira consulta, o pediatra já vai encaminhar para o ortopedista. A queixa mais comum acaba sendo, Kátia, o pé torto congênito e a luxação congênita de quadril. É uma criança que tem perna torta ou tem um pé chato, pé plano, você vai ver a evolução dessa criança, dependendo, às vezes você espera 1 ano, 2 anos, às vezes até a posição da perna, até os 2 anos e meio, 3 anos. Assim, as coisas mais urgentes acabam sendo os pés tortos, ou óbvio, alguma fratura, e a luxação congênita de quadril para ser nesse momento do nascimento. Mas normalmente, a mãe quando recebe, doutor Miguel, a indicação do pediatra, como o doutor Marcelo falou, leve seu filho a um ortopedista. Quais são os primeiros exames que o ortopedista pede para essa mãe? Bem, como vocês sabem, quem cuida da criança é o pediatra. Eles que conhecem a criança desde o nascimento. Nós recebemos essas crianças por algum motivo de encaminhamento. E aí sempre vem aquela dúvida do pediatra que ele nos questiona, como o Marcelo falou, os problemas congênitos, isso força a que nós comecemos a trabalhar com essa criança desde o início da sua infância. Ou, claro, numa situação mais tardia, quando você nota que tem alguma alteração do desenvolvimento. Mas depende de cada situação, depende de cada problema. Mas normalmente um raio-x, por exemplo, é um grande pedido? Sim, é um exame fácil, simples, prático, simples e que consegue nos direcionar em muitas das doenças. Mas não, gente, que toda vez que a gente vai ao ortopedista, ele tem que pedir um raio-x. Porque tem gente que vai ao médico, acho que se não sai com um pedido de um remédio, de um exame, o médico não é bom, né? E acho que aqui também fica uma coisa importante para todo mundo entender, que assim, o exame é complementar, a clínica é soberana. Então, por exemplo, o que o doutor Miguel falou, a luxação de quadril, que a gente pede ultrassom, a gente, na verdade, pega muito na mão. Já percebe, na mão, na hora que você faz um movimento, um estalido. E a ultrassom, ele vai ser, na verdade, um exame complementar. Mas o soberano, sim, vai ser a clínica. Então, muitas vezes, não se faz necessário um exame complementar, como o doutor Miguel falou. Próxima pergunta, o doutor Miguel vai responder. Vamos ver? Olha lá. Boa tarde, Kátia. Eu sou a Carol, sou de 8 meses de gestação. Gostaria de saber se é normal as crianças andarem de pontas dos pés. É normal as crianças andarem na pontinha dos pés? Isso é uma queixa muito comum. A queixa de andar na ponta dos pés, isso tem todo um componente, nós temos que diferenciar se isso é só um caminhar voluntário, porque a criança ela tem mais impulsão quando anda na ponta dos pés, ou se isso faz parte de uma doença. Eu não vou falar em doenças, porque são várias coisas que podem levar a isso, mas é muito comum a criança numa fase da sua vida, principalmente no segundo ano de idade, andar na ponta dos pés, e geralmente são crianças muito ativas. Parece que elas têm mais agilidade, isso, né? Andando na ponta do pé. Bom, é só ver quando a gente quer subir as escadas rapidamente, eu subo na ponta do pé.
talvez tenha sido essa criança que lá atrás tem andado na pontinha do pé. Mas acho que também vale a ressalva que mostrou aqui o telão, né? Crianças que usam salto. Então a gente vê muita menina que usa salto, então o que acontece? Ela fica nessa posição, então ela faz como se fosse uma posição também, ela contrai aquela musculatura, então ela fica com um alongamento prejudicado. Então ela anda muito naquela posição. Mulheres, a gente tem mulheres que andam muito no salto, e na hora que ela anda normalmente com a planta no pé, ela sente dor. Então a criança também vai sentir dor, e aí o que ela faz? Ela eleva para não sentir essa dor. Mas a gente percebe que muitas mães hoje em dia também têm medo de colocar a criança no chão para brincar, medo da tal vitamina S. Ai, deixa a criança no cercadinho, a pobre da criança não se movimenta. Quer dizer, a gente tem que estimular cada vez mais a movimentação das crianças desde sempre, mas a gente está falando de criança a partir dos 2 anos. Essa forma lúdica também, né, Leandro, de você brincar com a criança, de ensinar e incentivá-la a se movimentar é importante, né? Exatamente isso, Kátia, porque você é capaz de estimular seu filho desde a tenridade, desde 6 meses, 6 semanas. A mãe, o papel dela é sempre de estimular o uso do corpo, o movimento simples, aquele que é natural. Então, observar com naturalidade como que a criança começa a se movimentar e estimular esse movimento. A ponta dos pés, normalmente, é uma reação à mãe que suporta muito a criança, muita atenção. E a criança tem que ficar na pontinha dos pés para conseguir se alcançar. movimentar, né? A mãe abaixando a mão, naturalmente, o pé volta para o chão. Então, é simples. E importante, porque a criança que é estimulada desde pequenininha a se movimentar, depois vai ficar uma criança ativa, não vai ficar aquela que vai ficar sentada no sofá, brincando de videogame e outras coisas paradas. Vai ter conhecimento do corpo, não vai ter medo de se movimentar, não tem medo de se machucar, né? Realmente ela fica mais solta. E você tem que soltar. Isso que o Leandro falou é importante, a gente fica cuidando muito das crianças. Então, assim, não é que você vai largar as crianças, mas você tem que deixá-las também desenvolverem, porque senão a gente fica atrás deles. E esse desenvolvimento até, falando de uma forma ortopédica, é importante, né? Não, fundamental. A criança para andar tem que estar no chão. Se a criança ficar presa num ambiente confinado ou se ficar em algum artifício que ela não fique no chão, né? Ela não vai andar. Aí tem todo aquele atraso do desenvolvimento que dá uma preocupação muito grande, mas criança para andar tem que estar no chão. E aí quando ele atrasa, para onde que a gente encaminha? A gente vai encaminhar no Leandro, vai para um terapeuta, para um fisioterapeuta. O que eles vão fazer? Eles vão pegar essa criança, vão colocar no chão e falar... Vamos estimular a criança, quer dizer, coloca a criança, tudo bem, você quer pôr um tapetinho, passa um paninho no chão, tudo bem, gente. Põe a criança ali, pega uma bolinha, um brinquedinho, deixa longe, estimula a gente fala aqui toda semana, é bom senso, você não vai colocar ela no chão na Praça da Sé, entendeu? Mas na tua casa, cuidados, mas não ter cuidado em excesso, é ter bom senso. Bom senso é o que a gente tem que buscar sempre, né? Mas às vezes, principalmente a mãe de primeira viagem, fica meio sem saber o que é bom senso, o que é exagero e o que é muitas vezes você desleixar. E aí tem que tomar cuidado para não colar aquela frase, peca-se por excesso. Então assim, a gente peca por excesso, mas também sem neurose. É verdade. Vamos para mais uma pergunta? Vamos ver lá. Boa tarde, Kátia. Meu nome é Luísa, a minha filha tem 8 meses, se chama Isabela. Como podemos identificar as dores do crescimento? Bebê de 8 meses sente dor de crescimento, gente? Não. Também é uma queixa muito comum no consultório pediátrico, é assim, as dores do crescimento, nada na medicina é matemática, mas gira em torno dos 3 aos 7 anos. E é uma dor meio característica. Então é aquela dor que vai ser noturna, então é aquela criança que vai ter a dor quando ela deita, é uma dor normalmente na região anterior da perna, pertinho do pé, e que chama atenção, Kátia, no tornozelo? Na frente, é mais na frente. Na frente. E o que chama atenção é que a mãe vai fazer massagem, então no fazer a massagem melhora. Então tem muita gente que acaba medicando com analgésico, anti-inflamatório, e muitas vezes a própria massagem vai melhorar. E assim, é uma dor que acontece, é uma dor fisiológica, não vai trazer problema para os seus filhos. O que vocês podem fazer se realmente começar a ser muito limitante, fazer um pouquinho de alongamento antes de dormir. Então dobra a perna, estica a perna, dobra a perna, que melhora demais, porque você está vendo só um alongamento. Então não é problema isso para criança. Agora, doutor Miguel, de onde vem essas dores? Vamos mostrar aqui, a gente tem um pezinho de um esqueleto. Essa dor é no osso mesmo? Na realidade, como o Marcelo falou, ela é referida na região anterior da perna. Normalmente, isso acontece depois de um dia muito intenso de atividades. Qualquer um de nós, se fizer muita atividade física, vai ficar dolorido. A criança não tem essa noção. E o que elas fazem? Elas correm o dia inteiro e aí quando chega à noite e relaxa, vem aquela dor na perna, referida nessa região. O Marcelo falou, realmente tem que melhorar. A dor dita do crescimento, ela deve melhorar. Se a dor perdura, ele acorda com dor, ou uma dor sempre no mesmo local, aí deve ser investigado.
porque aí pode não ser a dor do crescimento. Então é muscular, não é no osso, como as pessoas dizem, não, muscular, né? É muscular. Até que na massagem você está massageando o que? A musculatura. É que a musculatura se insere no osso. Os corredores têm muito isso, quando fazem uma atividade muito intensa, a sensação é que é uma dor óssea porque um músculo se insere no osso e dá uma sensação profunda. Mas é uma falsa sensação que é no osso, porque é na musculatura. Né? E até uma dica legal para os pais é assim, isso não limita a criança, então a criança não vai deixar de brincar. Então quando você ficar na dúvida se realmente a coisa é importante, pega um brinquedo novo e fala, vamos brincar com o papai. Ele esquece a dor e sai correndo para brincar. Então assim, não limita a movimentação das crianças. E que movimentação a gente podia estimular na criança, Leandro, para a gente conseguir que essa dor seja minimizada? Olha que interessante, a criança que é muito ativa durante o dia todo, se você termina o seu dia antes de ir para a cama, geralmente com um banho quente, com aqueles movimentos naturais de um alongamento, com certeza ela vai ter menores sintomas. Mas também é uma brincadeira da mãe com o filho, do pai com o filho, a né? interação, sabe aquela coisa junto, pai e mãe? E o interessante é o pai observar sempre o que a criança quer fazer. É sempre um movimento que ela propõe para você. Porque quando os pais propõem movimentos para as crianças, talvez sejam fora do limite dela naquela idade. Ah, sim. Talvez ela não entenda de que forma ela vai fazer aquele movimento e ela já se nega a fazer, né? E aí pode associar com a dor e observar como se fosse a dor o resultado. E não é. Você deve aproveitar esse espaço para tirar suas dúvidas, mulheres@tvgazeta.com.br. Pode mandar suas perguntas que a gente já te auxilia aqui esclarecendo suas dúvidas todas. Vamos para a próxima dúvida? Vamos ver de quem é. Olha lá. Oi, Kátia, tudo bom? O meu filho tem 11 meses e está começando a andar. Eu gostaria de saber se o andador causa algum problema ortopédico. Ah, doutor Miguel, associado ao doutor Marcelo. Andador. Essa palavra arrepia a nuca de qualquer médico, né? A gente já fez alguns programas aqui falando sobre segurança e toda vez a gente fala mal do andador. Então, assim, existe a lenda, que não é lenda, que o andador atrasa o desenvolvimento, mas vocês têm que entender que, assim, o andador, ele é o maior causador de acidente na primeira infância, ele causa trauma crânioencefálico. Nos Estados Unidos ele é proibido a venda. Além de atrapalhar o desenvolvimento global, ele causa muito acidente. Então, o problema do andador, Kátia, eu acho que, assim, o grande problema é o causador de acidentes. Mas também em função, falando do osso da criança, o osso da criança ainda é meio molinho, é meio esquisito, mas não está completamente adaptado para segurar o peso do corpo. No andador a gente força muito mais, não força, doutor Miguel? O que acontece, se a mãe quer estimular a criança a andar, ela tem que ter equilíbrio, coordenação. O andador não predispõe equilíbrio. Porque ele fica sentadinho, só com as perninhas. A criança ela vai andar a partir do momento que ela tiver um desenvolvimento neurológico para andar. Se você não estimula o equilíbrio, isto é, criança no chão, o andador ele simplesmente fica batendo o pé. E aí, que o Marcelo falou, nesse bater o pé ele tem velocidade. E aí ele corre literalmente. Isso, ele tem velocidade porque ele fica impulsionando, aí cai da escada, e tem todos os acidentes relacionados a isso. Ela não vai andar mais rápido. Pelo contrário, será que a criança não se acomoda? Sim, se acomoda. É muito mais fácil no andador do que andando sozinho. É que dá essa falsa sensação para os pais que a criança está andando, mas na verdade é uma criança que está andando, ela está andando apoiada, ou seja, ela não está casando o centro gravitacional com o centro geométrico, ela não está ganhando equilíbrio. Ela está ganhando, na verdade, como se fosse uma muleta. Então ela não está andando, ela está ganhando apoio. Se você tirar esse apoio, ela vai deixar de andar. E depois a gente percebe que as mães reclamam também, junto com os profissionais de educação física disso, quer dizer... Muito, a gente vê muito isso lá no centro de atividade física, exatamente por isso, porque você coloca um aparelho que vai meio que enganar o desenvolvimento natural da criança. Então você acaba substituindo um esforço natural que nasce da criança por algo que vem pronto. Então quando se tira aquilo da criança, vem todas as dificuldades de equilíbrio, motoras, até a psicomotricidade fica prejudicada. Isso sem falar, gente, que mesmo para a criança pequenininha, quando ela atinge um objetivo, isso dá uma satisfação pessoal, isso ajuda a trabalhar a autoestima. Você não sabe agora, você vai se dedicar para ali você conquistar, né? A criança às vezes precisa de um apoio para ela levantar e ficar apoiada. Então eu falo no consultório que eles precisam ter esse apoio. Pega uma cadeira sem roda, ou um puff sem roda para ela apoiar. Ela vai ser difícil dela empurrar, mas pelo menos ela começa a ganhar esse equilíbrio e ela vai sentir necessidade de soltar. Mas ela não tem essa facilidade para sair andando. Agora, doutor Marcelo, doutor Miguel e também o Leandro, para a gente mostrar aqui os calçados, que normalmente quando as mães vão com seus filhos, suas filhas para as lojas, vamos escolher um calçado bonitinho, né? E esse bonitinho pode ser ordinário também, né? Assim, muitas vezes ele é bonitinho, ordinário e os pais não têm a menor noção e chega aquela idade da criança, em torno dos 4, 5, 6 anos, que ele já começa a ter vontade. E querer escolher, né? Começa a escolher. Eu já fui assim, eu lembro que eu fui assim, minha mãe punha uma botinha ortopédica que eu trocava por um... eu usei botinha ortopédica, minha canela é torta até hoje. Na minha época tinha um preto de sola de pneu, que era um espetáculo. A minha primeira era horrível, não botinho, não péssimo. Mas fazer o quê? É da infância. Agora aqui, doutor Miguel, esse tipo de calçado para as meninas,
Esse aqui é um calçado que a gente vê até com uma certa frequência as meninas querendo. Na moda, com tachinhas e tudo mais. Isso aqui acomoda bem os pezinhos? Então, vamos ver o calçado, não criticando especificamente esse, mas vamos ver alguns pontos que a gente deve olhar no calçado. Primeiro, o calçado para criança bico fino não é legal. Dá, né? Não é legal. Nem pra gente, sinceramente, né? O ideal não seria bico fino. Eu nem entro nessa discussão porque é impossível. Eu já perdi. Essa discussão eu já perdi. Mas, então, isso daqui força a formação de calosidades, unha encravada e, eventualmente, a formação de joanetes. Então, bico fino para criança, negativo. O ideal seria que tivesse um pouco mais arredondado. Um pouco mais arredondadinho, né? Outra coisa, esse tecido que fica em contato com o pé, ele deve ser acolchoado e não tão duro assim, porque isso forma ferimentos na pele. Um plástico que tem pouca absorção de umidade também, então ele transpira, sua e pode favorecer o aparecimento eventualmente de fungos, essas coisas assim. E a sola, ela tem que ter uma certa aderência, então tem que ser, não pode ser um material muito liso. Então tem vários pontos, não especificamente esse, que você deve olhar no calçado. Em todos os calçados. Então esse estilo de calçado, errado. Este estilo aqui de tênis, doutor, olha, já é um tênis que a gente, olhando, ele já é com a pontinha um pouquinho mais arredondada, tem o velcro que já ajuda na segurança. Esses tênis aqui, Kátia, aqui que a gente vê primeiro, existe, no próprio tênis você vai ver que ele tem um amortecimento, né? Então a gente tá falando do outro sapato, olha o barulho que faz o sapato. É verdade. Isso não amortece nada, né? Isso tem falando aqueles tamanquinhos de madeira, sim, né? A gente tem um aqui, ó, ele aqui, tá? Então também, você vê, você dobra, olha o que acontece quando você dobra. Não pode dobrar inteiro, porque isso pode acontecer no pé da criança, ele tem um salto, de novo, ó. Escorrega. Vocês têm que tomar cuidado, porque assim, ou ele escorrega, ou ele prende muito. Então, esse tênis é o tipo de coisa ideal que a gente usa para as crianças, independente da faixa etária. Por quê? Primeiro, o tecido dele é um tecido que deixa a pele respirar, então a tendência de você ter uma micose com problema é muito menor. Dentro, ele tem uma palmilha, que ela é ortopédica, ele é de velcro, ele é macio, mas ele não dobra o pé da criança. Olha a absorção do barulho. Agora, então esse aqui é o certo, né? Segundo o seu ponto de vista. Mas deixa eu perguntar uma coisa para o Leandro. Leandro, às vezes a gente ouve dizer, aí a gente entra naquela que se ouve, será que é verdade, será que é uma grande lenda? Que o amortecedor meio que deixa o músculo preguiçoso. Quer dizer, uma vez que você tem um tênis, usa um sapato com amortecedor o tempo todo, a musculatura não é pedida, não é exigida como deveria. Isso de fato acostuma mal o músculo ou não? Isso, na verdade, tem opiniões para todo lado, mas não, na verdade. Porque seu músculo vai estar trabalhando, né? Nada mais é do que uma barreira antes do seu impacto com o solo. É indiscutível que o melhor para a criança é deixar ela descalço, que é onde ela vai ganhar a musculatura, onde ela vai ganhar a propriocepção, é indiscutível. Mas se você... Kátia, corredor, maratonista, ele corre melhor de tênis ou descalço? Descalço. Só que você precisa pôr o tênis. E hoje, quando você vai comprar esses tênis, é todo cheio de amortecimento. Então, é igual um adulto. Agora, é verdade, doutor Miguel, que a gente, estimulando a criança a andar descalço, ajuda a formar aquele arco que é importante também no pezinho da criança? Isso sim, tem esse conceito. Por quê? Porque quando você anda descalço, você contrai os dedos. Então, você tem esse reflexo. Né? Quando você usa um sapato muito rígido, você não faz o movimento de contração. Então, de certa forma, o pé plano não significa não andei descalço, vou ter pé plano. Isso tem um componente familiar junto disso. Mas é indicado que você ande descalço para ganhar essa, chama propriocepção e ganhar esse estímulo. É um estímulo a mais, né? Aqui, deixa eu ver então esse aqui, já que o doutor Marcelo já se adiantou, também está errado. Peraí. Nem o errado quer parar em pé. Pronto. Fica aí erradinho. Isso. Esse tipo de sandalinha, doutor Miguel, é aconselhável para crianças? Tem pontos que nós devemos observar, como o Marcelo já falou. Bem, ela tem uma certa resistência. Velcro para criança é melhor do que cadarço. Porque o cadarço acaba soltando e a criança pode tropeçar. Sim, exatamente isso. Enforcar. É verdade. E ele tem uma aderência e ele é preso. A Luz eu não tinha visto. Eu estou fazendo propaganda aqui. Eu gostei desse. É um estímulo para a criança. Para você não perder a criança, para você não perder a criança no quarto, ele tem luz, então isso é bom. E ele prende a parte posterior à parte anterior. A criança não consegue andar só com a parte da frente presa, então escapa. Então, essa forma de prender o pé posterior e anterior é legal para a criança e acolchoado também. Bem. Esse é indicado. Então, certinho, esse tipo de calçado correto.
Vamos mostrar aquele tênis? Deixa eu ver aqui, ó. Porque aqui a gente já tem calçados para crianças menores. A gente está falando há pouco da criança que está começando a aprender a andar. E aí a escolha do calçado para esse momento também é imprescindível, porque a criança já não tem muita firmeza, não tem muito equilíbrio. Se o calçado não é adequado, isso dificulta mais para a criança, né? Dificulta. E aqui entra um ponto a mais da criança. Além dele ter todos aquilo que a gente já falou, ó, ele dobra, mas ele não, tem tudo direitinho. O que acontece? A gente tá falando de um bebê. É levinho, é leve, é leve. Não adianta ser aquela coisa linda, robuscada que a criança não consegue carregar. Ah, mas ele é leve. Ele é leve para você que tem 30, 20 anos, não para uma criança que pesa 8 quilos. Tá? Então vocês têm que pensar sempre por uma coisa agradável, porque a criança tem um pé gordinho, né? A gente brinca com uma bisnaguinha. Então tem que ser uma coisa que fique agradável para ela e que seja leve, com ela consiga andar como esse aqui que a gente tem aqui. Tá, então esse está aprovado. 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 Vamos colocar aqui. Esse estilo aprovado. Terror dos pediatras. Isso aqui. E tem tanto adulto que usa. Isso aqui tudo bem, você fala assim, é uma gracinha, é confortável. Mas isso é sintético. O pé sua aqui dentro, que o da gente é a sua da criança, que normalmente sua mais, é mais complicado, né? Isso aqui é indicado, doutor Miguel? A grande discussão, né, desse tipo de calçado é que em algumas escolas começou a haver a proibição desse calçado. Por quê? Porque ele é um calçado que tem muita aderência. Ele foi feito para isso, ele foi desenvolvido nesse início para isso. Aí começa as crianças a usar esse calçado e andar em quadra de cimento áspero. Isso trava, a criança não tem coordenação para levantar o pé, aí ela anda com o pé arrastando, trava e cai. Então ele não é um calçado que foi desenvolvido para fazer atividade física. Correr, pular virou moda. Mas existe todo um questionamento de proibição em relação a isso. E, teoricamente, esse tecido, apesar de algumas pessoas podem ter ou não alergia, ele é menos alérgico do que o plástico, veja bem, daqueles outros. Mas existe esse questionamento da proibição por causa dessa aderência maior e que faz com que as crianças caiam. Quer dizer, se for para usar dentro de casa, no lugar do chinelinho, aquelas coisas... É sempre uma questão de funcionalidade com idade. Então... Tudo tem a ver com a utilidade do calçado no momento de desenvolvimento da criança. Eu acho o seguinte, quando o assunto é criança, não dá para se preocupar com moda, né, gente? A gente tem umas fotos da Suri que eu acho um absurdo. Todo mundo acha uma graça a menina, porque ela é meio que ligada em moda. Pra mim, se fosse minha filha, eu não ia andar com isso nunca. Acho que por isso que eu não tive menina. E aqui, Kátia, você sabe que... Olha isso! Saltinho, menino, isso tudo que a gente tá falando que tá errado, tá lá aparecendo na tela o que ela faz, né? Olha isso, é terrível, né? Terrível, terrível. E esse tipo de calçado, a gente tem um problema muito grande. Primeiro que assim, você coloca isso no pé da criança, ela adora. Por quê? Porque ela põe, ela tira, é muito fácil. É confortável, né? Assim, os dedinhos são Você sabe que tem já um estudo que fala que ele é o maior causador de acidente na criança no shopping center entrando na escada rolante. Sim, porque trava, ela trava e é onde prende o pé. Então tem que tomar cuidado. Eu já fui vítima dele, meu filho usava isso na minha casa. Quando um dia veio me dar um beijo, ele travou o pé, ele caiu, ele abriu a cabeça. Tá? Então tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Gente, pode ser legal, confortável, mas tá errado. Deixa eu lembrar você que a gente vai continuar com o nosso quadro Vida de Mãe, mas assim, de uma forma diferente, para você conseguir, antes de mais nada, entender o conceito. Qual é o conceito? Que uma mãe só consegue ter tranquilidade quando ela tem informação. E se a gente tem uma equipe multidisciplinar aqui, é para te ajudar a entender o quanto que a sua participação é importante para tirar suas dúvidas mesmo. Mãe bitolada não funciona, é criança que não vai conseguir fazer nada nessa vida, né, doutor? Volto a falar, sem ser repetitivo. Bom senso. Bom senso sempre é tudo, né? Deixa eu agradecer até aqui a Pé com Pé, que cedeu todos os sapatos que foram aprovados, né? Tem até os aprovados foram cedidos por eles. Obrigada mais uma vez. Você em casa, fique atenta, veja se o calçado é aprovado pelo IBTEC, para você oferecer para o teu filho saúde como tem que ser. Doutor Marcelo Rebicheide, claro que volta mais vezes ao programa. O site dele é pediatriaemfoco.com.br. Doutor Miguel Acari, que é ortopedista pediátrico, claro que volta mais vezes. Leandro Peixoto, professor de Educação Física também. Obrigado pela participação de todos. Obrigado, sucesso. Beijo nos meninos.